Meus amigos do canal 188 da NET, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Ou se você estiver assistindo o nosso programa pela madrugada, que tenhamos aí um dia maravilhoso para você e para todos os seus. Hoje o programa Empresas e Negócios vai trazer um tema que eu sei que é um tema controverso, mas ao mesmo tempo um tema que remete à população mundial para estudos específicos com relação à vida humana. Tudo o que se relaciona hoje com o nosso planeta e, fundamentalmente, você acredita que existam seres extraterrestres? Extraterrestres existem? Discos voadores são verdadeiros? Você acredita que em todas as constelações não existe um outro tipo de vida mais inteligente ou menos inteligente que a nossa? Pois é. Quando o homem se diz intelectualizado, o homem tem intelecto e é provado o intelecto do homem por 3 pilares. Ele sabe ler, escrever e interpretar. Então, essas 3 coisinhas somente o elemento humano sabe fazer e é o único que se constitui dentro do planeta Terra com a condição de ser considerado intelectualizado. Eu trouxe aqui o Dr. Alexandre Lauzide para nós falarmos a respeito de discos voadores, de todos os fenômenos acontecidos basicamente hoje no mundo inteiro, com algumas regiões que recebem esses tipos de provocações ou de anunciações, mas que merecem, por parte de alguns governos, inclusive do governo brasileiro, também uma atenção concentrada. Mas melhor do que tudo isso é ouvir um especialista. Dr. Alexandre Lauzide. Boa tarde. Afinal de contas, existe vida fora da Terra? Existe sim, de várias maneiras, não necessariamente como as conhecemos, certo? Existe. E o Brasil é um dos pioneiros no mundo em admitir a existência de vida extraterrestre. Ok? Isso aconteceu em 1954, na Escola de Formação de Cadetes lá no Rio de Janeiro, certo? Onde uma turma reunida começaram a discutir o assunto que estava tendo ocorrências de fenômenos aéreos anômalos no Brasil inteiro. Então foi admitido que esses objetos não eram nocíveis à população brasileira. Ao brasileiro. Não é uma coisa de segurança nacional como muitos pintam por aí, né? Isso é uma coisa que é de risco, mas não é. Deixa eu colocar uma vírgula. Existe algum tipo de interceptação desses objetos na base da agressão de algum avião ter metralhado, ou ter atirado, ou coisa parecida? Infelizmente, sim. Já houveram por parte de governos da Rússia, dos Estados Unidos, com o intuito de derrubar esses equipamentos para fazer engenharia reversa da tecnologia que eles têm. Inclusive, no Brasil, já nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto, no Brasil, em 1986, houve um surto de aparição desses objetos no eixo Rio-São Paulo-Brasília, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. E, infelizmente, felizmente, não foi dado a ordem para abater, mas foram lançados várias aeronaves com o intuito de interceptar, só que eles não conseguiram interceptar porque a tecnologia deles é infinitamente superior e evadiram assim rapidamente. Eles conseguem atingir na nossa atmosfera cerca de 25 mil a 30 mil quilômetros por hora. Alexandre, deixa eu falar, o caso Varginha, como é que você considera o caso Varginha? O caso Varginha é um caso verdadeiro, na verdade, né? Realmente aquilo aconteceu, agora existe um acobertamento por parte do Exército. Vamos voltar um pouco atrás. Em 1977 ocorreu na ilha de Colares, no estado do Pará, uma aparição de várias... E você é paraense? Eu sou paraense.
parabucano, na verdade. Parte paraense, parte pernambucano. Entendeu? Com muito orgulho, né? Como diz a história. Então, em 1977, ocorreu esse surto na ilha de Colares, onde foi chamada a Força Aérea para pesquisar o que estava ocorrendo, né? O coronel Uran de Holanda foi lá como cético, né? Porque as pessoas estavam sendo atacadas por fachos de luz. Então, eles foram lá investigar e o coronel disse, não acredito nisso. Eu só vou acreditar um dia que um pai irá sobre a minha cabeça. Resultado. Durante a Operação Prato, que levou aproximadamente 4 meses, né, um objeto pairou sobre a cabeça do comandante da operação e a partir dele começou a acreditar que existia realmente objetos voadores não identificados, os OVNIs, né? Ele pensava que era pura fantasia, mas não era. Ele chegou a ter contato com um dos seres. Não houve intercâmbio, mas houve... o ser saiu da nave e ficou de frente a frente com o coronel. A história é bastante longa, né? E esses registros... Isso está documentado. Está documentado. Esses registros estão abertos no Arquivo Nacional. Qualquer brasileiro pode entrar no site e acessar essas informações. Tem fotos disso? Tem fotos, tem registro, tem desenhos, filmagem. Filmagem. Só que, além deste evento, grande evento, há outros menores, né? Eu estou falando eventos com participação militar. Esse foi o primeiro grande que nós sabemos. O segundo grande evento foi conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, que ocorreu no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Cerca de 21 alvos, como chamam, né? O pessoal da aeronáutica, cada pontinho lá do radar, na tela, né? É conhecido como alvo, sem identificação. E foram lançados vários caças, tentando, no caso, interceptar. E um dos pilotos chegou a perguntar, podemos atirar? Eles falam em código, né? Eles não, graças a Deus, eles não atiraram, não abateram nenhuma dessas aeronaves. Esse foi o segundo grande evento com participação militar. Isso também está disponível nos arquivos nacional, para a pesquisa de qualquer um. Basta Agora, Alexandre, eu ontem, quando eu falei com você, eu lhe fiz uma indagação e vou agora provocá-lo aqui na televisão. Por que é que nós não estamos estudando telepatia? Por que é que nós não estamos estudando o que é o hipnotismo? Por que é que nós não estamos estudando o que é levitação? E por que é que nós não estamos dando bola para isso? Quando esses seres que aí estão, que vêm aqui ou que de alguma forma sinalizam a possibilidade de nós acreditarmos que exista vida em outro lugar, também, para mim, meias verdades, quando se fala, por exemplo, são mais inteligentes porque eles têm um equipamento de voo talvez melhor. Qual é a sua impressão, na verdade? Nós estamos muito atrasados ou nós estamos muito adiantados? Que tipo de julgamento você tem entre a observação da tecnologia colocada à disposição, para nós um fenômeno, já que o disco voador tem manobras que nenhuma aeronave brasileira, nenhuma aeronave mundial tem, de se locomover, de estar em qualquer lugar, de qualquer forma, nós não temos essa tecnologia. Nem os nossos helicópteros ainda fazem alguma coisa quase parecida, mas bem distante de tudo isso. E aí? São mais inteligentes, são menos inteligentes, mas dentro da sua percepção, o que você acha que deve ocorrer, ou como deve ocorrer, e se eles são, ou de verdade, mais inteligentes, ou também necessitam saber um pouco mais a respeito do próprio humano? Brian, eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eles são como se fossem os nossos irmãos mais velhos. Nós estamos no despertar da consciência da nossa existência como seres interestelares. Entendeu? Existe uma análise que foi feita por vários cientistas
que leva a acreditar que nós somos geneticamente manipulados ou modificados por eles. Então, nós somos, na verdade, estamos num processo de evolução espiritual e tecnológica. Veja, a Terra tem 5 bilhões e 400 milhões de anos. O aparecimento do humano está em torno aqui de 120 mil anos. Isso aí é um troco nessa história toda. Até chegarmos a desenvolver uma inteligência hoje, que continua em evolução constante, nós estamos chegando agora a um processo de evolução bem mais rápido, a partir do momento que criamos equipamentos como computadores, como telemetria e assim por diante. A pergunta continua, tá bem? Você acha que nós somos isso? O Darwin diz que nós somos natureza. A natureza nada cria, nada produz, nela tudo se renova. O cosmólogo afirma que nós somos descendentes do macaco, do peixe, do bono, entre o bono, o macaco, o bono, o orangotango e ainda, por vir da água, temos na nossa carótida pedaços de peixe, onde todo cosmólogo afirma, tá, e prova até que isso é verdadeiro. Muito bem. Quando se fala do Egito, do Antigo Egito, o registro de naves espaciais e tudo mais, lá estão. Correto. Quando se fala a respeito das pirâmides, as pirâmides também trazem um cálculo matemático que nós não teríamos naquela época como fazê-lo, ou não estávamos tão adiantados como tínhamos. Quando se fala das trombetas de Jericó, nós estamos falando a respeito de ultrassom, e ultrassom destrutivo. Muito bem, e aí, os discos voadores? Você mencionava antes do programa que Chico Xavier tinha feito uma observação, e eu gostaria que você repetisse, para que você, telespectador, entrasse nessa história também, procurasse investigar. Eu não vou falar agora do abduzido, vou deixar para o segundo bloco para perguntar a respeito dos abduzidos. Mas com relação a Chico Xavier e a sua crença com relação a uma melhor informação e uma melhor comunicação com esses OVNIs e com esses extraterrestres a partir ainda desse ano. Veja bem, Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo que quando o homem colocou o pé na Lua, a partir daquela data se contaria 50 anos para se definir se o homem iria evoluir ou se aniquilar. 2019 é o ano em que poderá vir essa transformação de consciência ou conscientização humana. Então, eu não sei se vai ser agora no começo do ano, no meio do ano ou no final do ano. Se o homem não se autodestruir, a partir de então nós estaremos num processo de evolução fantástico em todas as áreas da ciência, na medicina, na tecnologia de informática, enfim. Alexandre, quando você fala do homem se autodestruir, existem algumas evidências com relação à Terra é cíclica e um cataclismo seria uma coisa de uma fatalidade enorme e com consequências inimagináveis, não dá para calcular. Né? Mas o homem próprio se destruir como? O homem continua evoluindo? Guerra nuclear, né? Sim, mas a guerra nuclear, tá bem, não destruiria, digamos, o que ele falou, a maioria. O que ele falou foi exatamente, nós voltaríamos à Idade da Pedra. Entendeu? O homem continua investigando. Veja, nós temos agora uma missão para Marte, levando inclusive astronautas que deverão estar em Marte, pisando o solo de Marte e fazendo uma investigação melhor. Quem atira a bomba atômica atira em alguém, não atira na própria população. Então, essa preservação também deve existir. Né? Veja só, a intenção do programa de Marte, iniciado pelos Estados Unidos, é justamente preservar a vida humana como nós conhecemos. Por quê? Se você tem vida humana em um único planeta, a possibilidade por um evento natural ou por destruição humana, né, é muito grande. Então, a partir do momento que você tem em outro lugar, você tem como resgatar esse DNA, entendeu? Claro. Esse é o propósito principal. Claro.
Muito bem, olha, nós vamos a um breve intervalo, mas eu quero fazer um convite a você que nos assiste. Não esqueça, olha, o condomínio Beach Class Serrambi. Esse é um empreendimento para a vida inteira, onde você, sua família, seus amigos não podem deixar de adquirir, de tê-lo, e está numa praia lindíssima no final de semana, daquela que você junta a família, junta os amigos e vai conhecer também outros. O Beach Class Serrambi é um investimento imperdível. E o nosso programa tem também o apoio da Círculo Consultoria. Olha, se o seu problema é contabilidade, auditoria ou controladoria, tenha certeza absoluta. A sua empresa necessita da Círculo Consultoria. Os nossos ar-condicionados são todos eles com a supervisão da central do ar-condicionado. E tenha certeza, olha, se você precisa de alguém digna, correta, confie na central do ar-condicionado. É gente que não vai inventar que aquela pecinha que você não sabe está quebrada e que você necessita investir. Serviço de primeira qualidade, preços corretos, dignos, e eu faço-lhe um apelo. Se você tem problema com ar-condicionado, aqui embaixo está o telefone, ligue para a central do ar-condicionado e tenha certeza que nunca mais você vai deixar de ser cliente, assim como nós somos aqui na televisão. Eu vou a um breve intervalo, volto daqui a pouco com o Dr. Alexandre Lauzide, falando a respeito de OVNIs, falando a respeito de vida extraterrestre, falando a respeito de inteligência humana e relacionamento do que nós poderemos encontrar daqui a pouco. Não saiam daí, eu volto dentro de um minuto. Eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. O governo de Pernambuco vem devolvendo aos nossos estudantes algo precioso: a alegria de ir para a escola. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. São passagens gratuitas para ir e voltar da aula. Economia que faz a diferença para os pais e para o futuro dos estudantes. Eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Levar a educação a sério dá resultados. Hoje, Pernambuco tem o melhor ensino público do país, com nota acima da média nacional. Uma conquista de todos nós. Governo de Pernambuco. Cara, sua família tá usando a internet e vai travar o jogo aí. Aí, família, desconecta aí! Você é muito sem net, né? Isso aqui é banda larga de ultra velocidade. O Wi-Fi é Plus, mais potente. E eu tenho ponto ultra pra jogar. Então tá. Ô, foi mal, hein? A internet aqui bomba, eu não sabia! Isso é muito sem net. Assine 120 mega com Wi-Fi Plus. Oi, querida, tudo bem? É rápido, tá? Ô, filhota, papai também te ama. Passa de volta pra mamãe. Amor, liga pro Zé Carlos e pede pra ele me passar os relatórios. O Zé Carlos do financeiro. Eu sei, amor, é que você tá no Brasil. Vou fazer 2 ligações daqui, imagina a conta. Tá, Será que dá pra você ficar tranquilo quando precisa falar no exterior? Claro que dá. Na Claro Empresas dá pra ter passaportes e falar no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Claro, sua empresa merece o novo. Olha, voltamos com o programa Empresas e Negócios aqui pelo canal 188 da NET e nas redes sociais, aí no YouTube, você pode encontrar também o nosso programa, que tem o patrocínio da Max Plural e o condomínio Beach Flat Serrambi. Não deixe de encontrar este empreendimento, tá? Para que você tenha uma satisfação enorme de ter um investimento de muita classe para você e para sua família. Central do Ar-Condicionado e da Círculo Consultoria. E eu aqui com o doutor Alexandre Lauzide, e nós estamos falando a respeito de discos voadores, de OVNI, estamos falando a respeito da permanência do homem no planeta Terra, estamos falando a respeito de cataclismo, estamos falando a respeito dos vulcões das Ilhas Canárias, nós estamos falando a respeito de guerra atômica, nós estamos falando a respeito de guerra nuclear,
E tudo isso está dentro daquele, muita gente não acredita, mas entra naquela forma de hipótese. E essa hipótese, a cada dia que se passa, se transforma em verdades verdadeiras, onde nós não estamos ainda preparados para termos um relacionamento, porque não sabemos também se é bom ou ruim, de qualquer um outro extraterrestre. O doutor Alexandre defende que são os nossos irmãos mais velhos, que venham em paz e que não venham pensando em domínio, por exemplo. Mas eu falava no primeiro bloco a respeito dos abduzidos, pessoas que foram retirados da Terra, levados até o disco voador. E aí, doutor, aconteceu o quê? Bom, normalmente essas abduções acontecem em série. Por exemplo, um pai abduzido, a família toda, né? O filho abduzido, os filhos dos filhos são abduzidos e assim vai durante gerações. Qual o intuito? Nós não sabemos, supomos que esta abdução... Essa corrente já existe? Já existe. Está documentada em algum Está documentada. Documentada, inclusive... Aonde aconteceu isso? Olha, o primeiro caso, boa pergunta, por sinal, o primeiro caso aconteceu no Brasil, foi conhecido como o caso Vilas Boas, em 1952, e foi o que iniciou assim, as abduções no mundo. Ficou amplamente divulgado em todos os países, o caso Vilas Boas. Nessa ocorrência, fizeram com que esta pessoa tivesse uma relação amorosa com uma extraterrestre. Isso está bem documentado, inclusive pode ser pesquisado nos arquivos no Arquivo Nacional, onde você vai ver claramente todos os detalhes desse caso. Como é que a pessoa que está nos assistindo nesse momento pode entrar? Ele procura o quê? No Google? No Google, Arquivo Nacional, aí lá você vai fazer um registro para ter acesso, né? Faz um registro, um cadastro, depois você vai pesquisando ufologia, abdução, tem vários outros temas também que não relacionados à ufologia, né? Então estão lá no Arquivo Nacional. Muito bem. E essas pessoas levadas, abduzidas, e tentaram de alguma maneira ver se fertilizava, se havia... Porque aqui nós temos um problema chamado genes, o fator RH, né? E tem os gametos também. Então, como é que essa gente vem? Porque não se mistura o sêmen da planta com o sêmen do homem, a do macaco não cruza com o do elefante e assim por diante, para que haja a preservação de espécimes. O que eles estão fazendo fazendo modificações genéticas e acompanhando através das gerações essas modificações, essas alterações que eles estão provocando. Veja bem, o ser humano de somente 100 anos atrás já é bem diferente do ser humano moderno. Sim, muito hoje, mais evoluído. A teoria diz hoje o seguinte: para que você nascer com vesícula? Não tem vesícula. O dentiqueiro, por exemplo... O dentiqueiro já não precisa mais, o né? cóccix nosso, por exemplo, está eliminado e assim por diante. Então, eles estão num processo de... Acredita-se que nós fomos, para chegar até onde nós estamos como seres humanos, houveram mais de 60 modificações genéticas feitas por eles. Intervenções genéticas. E continuamos sendo alterados. Mas olha, eu fico espantado e ao mesmo tempo um pouco incrédulo também, sabendo que a evolução do homem, até agora nós não percebemos que fomos de alguma maneira alterados geneticamente. Como se provaria a modificação genética do homem? Muito simples. Quando você vê, você aprende no ensino médio, na evolução do macaco, Neandertal e tal, em um determinado período de tempo, há um passo muito grande entre o ser Homo sapiens e o anterior. Não me lembro aquele nome. E num período curto, e para ter essa evolução, era necessário milhões de anos. Ou seja, então deve ter havido uma intervenção genética para chegar ao Homo sapiens. Isso não é em decorrência do próprio tema, não? Do tempo? Veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: entre um tipo de ser humano e outro, era necessário mais tempo
para ver esta evolução. Mas essa evolução ocorreu num curto período de tempo. Mas veja, o que está acontecendo agora com a humanidade, por exemplo, a partir da roda, né, uma evolução fantástica, e agora com o advento das comunicações e da eletrônica, nós demos uma caminhada espetacular a partir do final do século passado para este. É uma coisa espantosa. E hoje, o primeiro astronauta que vai à Lua, por exemplo, os cálculos ainda, segundo se consta, foram cálculos matemáticos feitos à mão. Hoje, o computador pode fazer qualquer tipo, com precisão matemática de uma exatidão total, sem margem de erro, tá? Podendo ser conferido por um outro computador e assim por diante, que são as inteligências periféricas, né? O senhor não acredita que dentro dessa evolução, o que está acontecendo hoje com o humano e essa vontade de... Agora, por exemplo, os chineses mandam uma sonda, né? Uma sonda até a Lua outra vez. O americano já está indo lá para Marte. O russo, por sua feita, não quer ficar atrás dessa aventura. E, dentro disso, tivemos a questão de 3, 4 meses atrás, uma apreensão muito grande, porque um cometa poderia colidir com a Terra. E o senhor falava aqui a respeito desses cometas. Qual é, na verdade, dentro do senhor que é ufólogo, que é um estudioso disso, como é que nós poderíamos fazer uma previsão? Porque já que a previsão no tempo dos dinossauros, a Terra sofreu um cataclismo exatamente por conta de cometas. E aí? A Terra, apesar de toda essa tecnologia, está preparada para fazer um desvio tecnológico de um cometa capaz de mexer, por exemplo, no eixo da Terra? Eu vou lhe devolver a pergunta da seguinte maneira. Será que esse cataclismo foi realmente consequente de um cometa? Ou será que foi provocado por uma inteligência superior para dar espaço para o ser humano evoluir? Então vamos agora a uma outra evidência, porque a gente está fazendo programa para a televisão e eu quero explorar o senhor o máximo possível. Gente, um minutinho só, porque escuta essa aí, porque essa é de verdade uma informação que até então eu desconheço. Equipamentos nucleares já foram desativados por discos voadores? Sim, já foram desativados, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia. Nos Estados Unidos existe um médico de emergência chamado Dr. Greer, né? Ele teve as suas experiências, né, ufológicas e depois largou a carreira e se dedicou a tratar de ufologia de forma séria e profissional. Então, qual foi a abordagem dele? Ele disse, não, existem pessoas que foram abduzidas, pessoas que viram e tal, mas não dá credibilidade ao assunto. Então, ele foi atrás dos militares reformados, tá, que tiveram contatos com essas entidades, né, e que sofreram algum tipo de intervenção. Nos Estados Unidos existem aparatos chamados silos, ou silos em inglês, né, que é uma estrutura onde é guardada ogivas nucleares prontas para serem lançadas ao comando, no caso de uma guerra nuclear provocada entre os Estados Unidos e a Rússia. Enfim, houveram várias ocorrências, das quais apareceu uma luz sobre a base. Essa luz, que obviamente era um objeto, né, desativou todo o aparato de lançamento, foi para no-go, quer dizer, não ir, né, o estado, porque funciona mais ou menos da seguinte maneira. Imagina uma televisão, fica lá em stand-by, né? Quando você aperta o controle remoto, né, ela aciona, liga, né? Então, assim, a grosso modo seria mais ou menos assim. Está lá o aparato nuclear à espera de uma apertar de botão, né? Então, todo esse dispositivo, toda essa estrutura foi desativada, temporariamente, mas foi desativada. Isso gerou um caos muito grande dentro das Forças Armadas Americanas, porque por um determinado período de tempo eles estavam sem a proteção nuclear. Eu estou falando isso aí na década de 70, na década de 80,
E a mesma coisa aconteceu na Rússia. Então eles estão tentando dizer para a gente, para não brincar com fogo, que isso é muito sério. Houve também um outro caso no qual... É o maluco lá da Coreia do Norte. Eu vou lhe falar um caso mais interessante ainda. Estavam fazendo um teste de míssil balístico na costa oeste dos Estados Unidos, e esse míssil era simplesmente para teste. Né? A ogiva nuclear não era uma ogiva de verdade, mas existia uma ogiva lá para demonstração, né? E foi lançado. Durante o lançamento, um objeto veio, um outro equipamento veio, lançou um raio, uma vez, sobrevoou, uma segunda vez e uma terceira vez, e derrubando o míssil. O coronel encarregado da operação foi questionado o que foi que ele fez para derrubar o míssil. Ele disse, não fiz nada. Aí quando foram ver a filmagem, estava lá o objeto voador não identificado derrubando o míssil. O senhor faz parte, inclusive, de associações estrangeiras que discutem o mesmo tema. Isso. Na verdade, eu sou o fundador da Rede Brasileira de Ufologia aqui em Recife, que é associada à revista UFO, e eu sou membro do Conselho Editorial da UFO, e nós somos interligados à MUFON. A MUFON é a maior rede internacional de pesquisas de ufologia do mundo. Né? Para você ter uma ideia da grandiosidade da coisa, nós fomos convidados ano passado a participar de um evento na Rússia, onde foi organizado pelo governo chinês e o governo russo, onde trouxeram 39 países por uma semana para discutir o tema de ufologia. Isso pago por dois governos, inclusive com presença de cosmonautas e tudo mais. Então, se eles estão fazendo isso, gente, isso ocorre no mundo todo. Em todos os países tem algum Onde tipo há de fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Os Estados Unidos, no ano retrasado, em dezembro de 2017, admitiu pela primeira vez ter um programa secreto de estudos de objetos aéreos anômalos. Porque um ex-agente do Pentágono liberou uma filmagem, o nome dele é Louis Alessandro, para o New York Times, né? Ele liberou essa filmagem onde um caça da Marinha americana filmou e dois pilotos de duas caças diferentes estavam dizendo: o que é isso? A manobrabilidade, a velocidade de deslocamento. Eles conseguem, de alguma forma, mudar de direção com uma rapidez que nós não conseguimos. A inércia, anular a inércia. Isso. Que é a força que predomina no nosso sistema, no nosso planeta. Né? Eles conseguem anular a gravidade também. Eles fazem curva de 90 graus a uma velocidade de 25 mil quilômetros por hora. Isso mataria qualquer ser humano. Ou qualquer vida. Mas eles conseguem, dentro do seu aparato, anular a inércia. Muito bem. Olha, deixa eu falar a respeito de outras coisas que eu tenho certeza que o nosso telespectador gostaria de fazer. A Terra Oca? Eu não acredito que seja oca, não. Eu, particularmente, não acredito. Muito bem. Existem, inclusive, livros falando a respeito disso. Não? Eu sei. A outra coisa chama-se Triângulo das Bermudas, que eu não poderia fazer com o senhor aqui, não deixar... Como é que o senhor define o Triângulo das Bermudas? Olha, na década de 60 e 70 houveram várias... Ele tem um minuto, viu, para essa resposta. Houveram várias como dizer, a perda de navios, de aviões. Então deve existir alguma forma, um portal, talvez seja um portal energético, né, que afeta ou leva esses objetos para alguma outra dimensão ou outro lugar, entendeu? Muito bem, olha, nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, aqui pelo canal 188 da NET, que tem a chancela da Maxi Plural do Beach Class Serrambi, onde eu recomendo para você, sua família, seus amigos, faça o melhor investimento da sua vida. Beach Class Serrambi é aquele onde você vai me encontrar, a minha família e muitos amigos também estarão lá. Central do ar-condicionado,
aquela empresa que você pode confiar, onde você não será garfado. E, por fim, Círculo Consultoria é de verdade, é aquela empresa que você gostaria de ter na sua empresa, tá? Para lhe proteger de todas as multas e de toda essa parafernália de impostos que a gente paga. Não saiam daí, porque quando eu voltar, aqueles desenhos que acontecem no campo, onde existem hoje evidências provadas, que acontecem no Brasil, acontecem em todos os lugares do mundo, eu vou voltar com essa pergunta para o Dr. Alexandre. Não saiam daí, eu volto dentro de 1 minuto. Encontrar suas faturas é sempre uma missão impossível? Na NET você tem um histórico de faturas sempre à mão. É só acessar o site net.com.br, fazer login ou se cadastrar se não for cadastrado, clicar em Financeiro, segunda via da fatura e Fatura NET. É fácil assim. Você já tem na tela do seu computador o histórico completo das suas últimas faturas. E agora pode visualizar, baixar ou enviar por e-mail a fatura que quiser. Ah, e também dá para fazer o pagamento do mês que estiver em aberto. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Menina, olha aqui. A nossa loja virtual tá bombando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá brincando? Olha aqui essa consulta que acabaram de enviar. Responde. Vou responder. Não, mas responde rápido, que retorno rápido é metade da venda. Já. Ai, não acredito, Que foi? gente. Acabou meu pacote de dados. Dá para o consumo de dados deixar de ser um problema para sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter apps de mobilidade e redes sociais ilimitados. Claro, sua empresa merece o novo. Voltamos com o programa Empresas e Negócios, aqui pelo canal 188 da NET, hoje recebendo o Dr. Alexandre Lauzide, falando a respeito de discos voadores, falando de coisas que o humano necessita saber. Olha, mesmo que você não acredite, mesmo que você não leve em consideração, está na hora de você despertar e começar a imaginar de que toda uma evolução humana deve acontecer em breve tempo, e essas evidências que nós estamos encontrando, elas são evidências com marcas, com nome, com sobrenome, com coisas que você necessita saber um pouco mais. Se você não sabe o que são agrogrifos, está lembrado, olha, os jornais noticiaram, as revistas, a televisão nossa, campos, um campo de plantação de milho, e de repente ela aparece com um grande desenho, e esse grande desenho não teria tecnologia humana capaz de executar. Acontece que dentro desse campo, para as pessoas que estiveram lá, e o doutor Alexandre estava aqui me comunicando isso, acontecem outros fenômenos que você talvez vá acreditar falando com o doutor Alexandre. Alexandre, fala a respeito do agrogrifo. Bom, pessoal, é o seguinte, esse fenômeno começou a ocorrer no interior da Inglaterra na década de 70. Né? Mais uma vez, o governo da Inglaterra tentou encobrir, dizendo que eram 2 velhinhos fazendo com a madeira e tal. Né? Mas logo se percebeu da grandiosidade e complexidade desses desenhos geométricos, que eram feitos durante a noite, de madrugada, num período de 1 hora a 2 horas. Foi feito, na verdade, uma simulação para tentar imitar esses agroglifos. E levaram 3 dias para fazer um pequeno desenho, bem feito, por sinal, usando GPS, usando maquinário, cortador de grama e tudo mais, danificando a plantação de trigo. O agroglifo tem o verdadeiro tem várias características que provam que eles são verdadeiros. Por exemplo, dentro das formações existe uma corrente eletromagnética pairando
dentro dessas formações. Número 1. Número 2, os caules, eles não são quebrados, nenhuma planta é danificada. Elas são dobradas de forma a gerar as imagens que o homem não tem a tecnologia para fazer dessa maneira. À medida que foram sendo pesquisadas por cientistas dos Estados Unidos, da França, do Brasil, os cientistas, ao retornarem para seus países de origem, começou a ocorrer também. No nosso caso aqui no Brasil, começou a ocorrer no sul do país, né? Há 10 anos atrás aproximadamente, na cidade de Ipuaçu, em Santa Catarina. Né? Eu vou contar um negócio bem interessante. Ipuaçu não tinha torre de transmissão de telefone celular, né? E o nosso editor da revista UFO, Ademar Jevaé, estava lá dentro quando recebeu uma ligação de o outro editor, né? Aí, como é que pode funcionar aqui dentro, né, dentro do agroglifo, e fora não funciona? O celular dele fora do agroglifo não tinha nenhum sinal, já dentro tinha. E ele resolveu fazer um experimento. Pegou 4 aparelhos diferentes, com 4 chips de 4 operadoras, e testou dentro do agroglifo e funcionou as 4 operadoras. E fora também não funcionava. Então existe uma corrente eletromagnética possibilitando a comunicação, a transmissão e recepção desses sinais, né? Enfim, nós trouxemos para o Brasil no ano passado o Gary King. O Gary King é um dos maiores especialistas em agroglifos no mundo, que é chamado lá na Inglaterra de crop circles, né? Círculos de como é que eu diria, de vegetação, né? Vegetal, sei lá. Enfim, e ele veio para o Brasil, deu uma palestra encantadora, na qual a plateia, pela primeira vez das conferências que eu fiz, que eu vi, participei, organizei, a plateia aplaudiu de pé. Foi emocionante, porque no final, eu não posso falar aqui o final por inteiro, porque nós vamos ter um outro evento. Mas fala. A seu pedido eu vou falar. É o seguinte, a mensagem que essas forças, a gente, na verdade, não sabe exatamente quem são elas, que quer passar para a gente é que nós nos elevemos ao divino. O ser humano tem uma atitude muito agressiva com seus irmãos, entendeu? Até mesmo quando há uma aparição de disco voador, a intenção é logo de derrubar para aproveitar a tecnologia. Nós somos muito agressivos e nós não devemos ser agressivos. Nós estamos destruindo o planeta, né? E eles estão tentando mandar essa mensagem para a gente, não nos destruirmos, entendeu? Em todos os sentidos, né? Porque eles já não têm mais a necessidade de armamentos pesados como nós temos, de estar guerreando um com os outros. Não tem. Entendeu? E mais na frente, acreditamos que eles vão fazer uma aparição em massa. Entendeu? Uma aparição em massa. Alexandre, olha, uma tônica do nosso programa é uma coisa bem rápida, dito o seguinte: é bom ser bom. Né? Então, tomara que esses nossos irmãos, sejam lá de onde vêm, você tem alguma galáxia, alguma coisa que tenha algum sinal positivo que eventualmente possa vir dali? A constelação dos Pleiades, né, os Pleiadianos, né? Já houveram várias testemunhos, né, em que eles vêm das Pleiades. Outra coisa, os abduzidos também vêm e ficam com marcas no corpo. Né? Não só com marcas, muitos são chipados, né? Como conhecemos nos chips, são colocados dispositivos com várias funções, inclusive, como eu falei mais cedo, o coronel Yurandi Holanda, ele estava numa cerimônia onde estava hasteando a bandeira brasileira, em continência, né, em respeito à bandeira, e o braço esquerdo coçando ele, só que ele não podia se mover dali, estava lá, né? Ele como militar, né? Aí terminou a cerimônia, ele foi passar a mão e quando viu, tinha um dispositivo dentro do braço dele. Isso ocorre com várias pessoas. Como é o nome do coronel? Holanda. Yurandi Holanda.
Então, outra vez, o telespectador pode... Vai pesquisar na internet, basta colocar Operação Prato, Urangi, Holanda, você vai ver vários relatos. Eu estive com o jornalista Carlos Mendes, que foi o jornalista que cobriu essa operação, né? Ele também fez uma apresentação, lançou um livro agora também sobre o assunto. É impressionante os relatos das pessoas que estavam sendo atacadas lá. Bom, Recife será sede também de um congresso falando a respeito de ufologia e aproximando estudiosos. Você que está vendo esse programa, por exemplo, tá? E transmitido aqui esse convite vai ser ultra importante para que todos nós entendamos da necessidade de nos aproximarmos de todas essas evidências que nós estamos assistindo por aí. Quando será isso? Brian, nosso congresso vai ser o 25º Congresso Brasileiro de Ufologia, vai ser na última final de semana de setembro. A Braufonet e... Setembro de 2019. Setembro de 2019, exatamente. O 25º Congresso Brasileiro de Ufologia com o subtema de abduzidos, né? Nós vamos focar nessa parte de pessoas que foram abduzidas, inclusive talvez trazemos para o Recife o Travis Walton, que foi um dos casos mais enigmáticos que aconteceu nos Estados Unidos e se repercutiu pelo mundo todo, né? Gerou até um filme chamado Fogos nos Céus, em inglês Fire in the Skies, né? Ele talvez seja em Recife. A missão da Braufonet é trazer a ufologia séria para Recife e também, ao mesmo tempo, botar a nossa cidade no mapa internacional da ufologia, porque os grandes eventos não vêm para cá. Os grandes eventos de ufologia vão para São Paulo, para Brasília, para Curitiba, menos Recife. Então nós temos agora a missão de trazer esses grandes eventos para Recife e botar definitivamente Recife no mapa mundial da ufologia, porque aqui acontecem várias ocorrências. Aí Recife, Olinda, acontece em Caruaru, acontece em Gravatá, acontece na Paraíba. Você acredita que eu já participei disso e já vi também essas luzes acontecendo, e aqui em Piedade? Sim. Eu tive que chamar minha secretária, venha ver, porque era uma coisa assim deslumbrante. Tá? Com estava certeza. aqui em Piedade. Com certeza. Aqui no Nordeste tem um lugar chamado Quixadá, que é o que tem de ocorrências ufológicas lá. Praia da Pipa também. Pipa. No Rio Grande do Norte. Pipa. Agora, independentemente, já que o congresso será feito em setembro de 2019, caso convidem você para dar palestras, para baterem um papo, etc., você se coloca isso à disposição, você Sim. faz isso regularmente? Sim, eu faço. Seria muito bom que nós começássemos a fazer essas palestras, tá? E a televisão se propõe, olha, você pode ter aqui, você tem aqui embaixo o e-mail nosso, o telefone nosso. Se o Alexandre quiser dar o telefone dele ou o e-mail dele aqui, Com certeza. eu publico. Por quê? São assuntos que aparentemente você não dá muita bola. Você julga talvez até que as pessoas que cuidem disso não girem muito bem, só para ser gozador. Mas não é verdade. A verdade disso é que você é que está desprezando um tema que é importante para você, para a sua família, para a sua condição de vida, porque o nosso futuro dependerá, sem dúvida nenhuma, da educação que nós tivermos daqui para frente, de entendermos melhor a natureza humana, nós nos educarmos e proporcionarmos aos nossos irmãos a multiplicação de todo o aprendizado que você tenha sobre educação doméstica, familiar, social e didática. Pois é, será um prazer atender o público, né? Eu dou palestras, agora mesmo vou para o Piauí, agora em agosto, para o Fórum do Estado de Piauí, Fórum de Ufologia e Espiritualidade, estarei lá, no dia 24 e dia 25. Para quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu WhatsApp, que é 81 99596 3072, ou por e-mail, que é o Alex, _ que é aquela linhazinha embaixo, né? Lauzide, se escreve Lauzid, de mudo, né? Lauzide, @hotmail.com. Estou à disposição para quem quiser saber mais sobre o assunto. Tratando de discos voadores, e você falou a respeito de espiritualidade. Transcomunicação, como é que você vê?
Olha, nós estamos começando já existem nos Estados Unidos cientistas desenvolvendo equipamentos para facilitar a transcomunicação. Porque nós, segundo Lavoisier, diz assim, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então nós não morremos, né? O engraçado é o seguinte, olha, para você entender melhor o que é transcomunicação, você que não lida, por exemplo, com igreja, com espiritualidade, ou com seitas, ou com qualquer outra coisa com relação a isso, é o seguinte, é que com a transcomunicação, as comunicações espirituais, por exemplo, não necessitam basicamente de um médium. Não, precisa não. Você necessita de equipamentos. Equipamento para... Por quê? O espírito é energia. E essa energia é latente e é indestrutível. Exatamente. O corpo, a matéria, se acaba. Mas o espírito, esse é permanente. Tudo que foi pronunciado aqui vai ficar reverberando no universo, sem fim. E se você tivesse hoje uma antena podendo captar a voz de Jesus Cristo, por exemplo, você captaria sim a voz de Jesus Cristo, porque ela continua presente no mundo em forma de energia. Esse ar não termina nunca. Ele vai para o ar e continua repicando, tá bem? E voltando pela estratosfera, batendo outra vez na Terra, e ela vai continuar perene. E cada pessoa tem uma frequência. E essa frequência, tá bem? É como a sua impressão digital, como a sua retina e assim por diante. Exatamente. É um assunto que eu gosto de falar, é sobre a oração, né? A oração nada mais é do que uma forma de telepatia, de você mandar a sua energia em comunicação para o mundo. A medicina hoje está já comprovadamente que essa energia latente, ela é benéfica, se aplicada beneficamente. Ou, veja bem, o pessoal, olha, enquanto nós não aprendermos o que é energia, ela é boa e ela é ruim. Está pensando que macumba é errada? Ou está pensando que macumba você não acredita? Fluidos, energia, são sim, positivas ou negativas. Se você desejar o bem ou se você desejar o mal. A única diferença é o seu juízo interno. Por quê? O seu juízo interno eu posso mentir para você, mas não mentiria para mim mesmo. E aí o meu juízo interno diz que eu não estou preparado, não estou educado para tratar você, telespectador, com respeito, com dignidade, com sinceridade, de tal forma que você me ouça e me dê credibilidade, porque o que eu quero aqui não é apenas lhe informar, mas é também uma maneira de darmos as mãos e dizer, olha, participe conosco, venha para cá, escreva, participe, venha até a televisão, venha nos conhecer aqui, porque se nós conseguirmos fazer dessa tribuna uma grande tribuna do bem, vamos construir essas pontes de amizade o tempo inteiro, porque ela será um multiplicador natural. Com certeza absoluta. Alexandre, falando por fim, vamos falar a respeito da sua revista, vamos falar a respeito do porquê da importância dessa revista brasileira, onde todos aqueles pesquisadores têm nessa revista, na verdade, uma bússola. Isso. A revista UFO é a revista mais antiga no mundo em publicação sobre ufologia. Ela foi idealizada pelo Ademar Jevaé, que é o editor-chefe, e é a mais antiga no mundo, e brasileira. Muito bem, olha, gente, eu quero convidar você mais uma vez. O congresso vai estar disponível em setembro de 2019. Daqui para lá, nós informaremos data, dia, hora, local. Correto. Isso tem algum investimento? Sim, é cobrado um ingresso, né, para a participação do evento, que são 3 dias, né? Começa na sexta-feira, às 18 horas, até às 22 horas, no sábado, às 9 da manhã até às 22 horas, seguido, aliás, até às 8 horas, depois segue para um jantar de confraternização com os palestrantes, que é um momento muito legal de você estar ali com os palestrantes jantando, também fazendo amizade, trocando cartão de aproximação. E no domingo começa também de manhã até às 20 horas, né? São 3 dias de congresso com workshops dentro também, né? É uma movimentação muito interessante, né? Agora, definitivamente para você, extraterrestres existem? Sim, com certeza, existem.
E como é que eu posso identificá-los? Basta olhar para você. Sério. Sabe por quê? Eu vou lhe falar, nós somos extraterrestres. As nossas almas vieram de outro planeta. Pense. Aí eu já Entendeu? começo a pensar que eu estou misturando muito. Entendeu? Mas não, é verdade. Nós somos um aglomerado de almas que vieram de outras esferas. Uhum. E quando se evolui daqui para frente, você vai para outras esferas menos densas e tudo mais. Olha, gente, a verdade é o seguinte, é que nós temos que mergulhar, temos que estudar, temos que entender, para depois discordar ou acordar. E definitivamente deve ser isso. Alexandre, olha, eu parabenizo. Deixa eu falar outra coisa. A sua atividade normal qual é? Bom, eu tenho uma operadora de eventos, agência de viagens, né? E fui hoteleiro por 38 anos, formado nos Estados Unidos, na Georgia State University. Bom, gente, muitíssimo obrigado então pelo programa de hoje. O programa Empresas e Negócios se despede aqui, convidando você a ver este programa outra vez nas redes sociais. Nós estaremos aqui à sua disposição. Telefone, mande e-mail, mande recado. Estaremos, olha, com o telefone ligado a qualquer hora que você ligar. Obrigado por hoje. O programa Empresas e Negócios tem a chancela da Max Plural, do Beach Flat Serrambi, onde eu recomendo você não deixe de investir nesse empreendimento que vai lhe dar lucro muito rápido. A outra empresa, a Central do Ar-Condicionado. A Central do Ar-Condicionado é aquele tipo de gente que não inventa a peça dizendo que está quebrada para você gastar um bocadinho mais. Muito pelo contrário. Tem uma assistência técnica irreparável. Nós aqui na televisão temos a assistência deles. Na minha casa eu tenho a assistência deles e recomendo para você como uma empresa dessas tidas como digna em Pernambuco. Central do Ar-Condicionado. E se sua empresa necessita de contabilidade, auditoria ou controladoria, sem dúvida nenhuma, você está com a Círculo Consultoria. E daqui eu quero mandar um abraço para a Adísio, para a Luciana, para toda a equipe da Círculo Consultoria. Obrigado por hoje. O programa Empresas e Negócios volta aqui pelo canal 188 da NET, num outro horário, com mais um grande convidado, com um grande tema. Obrigado por hoje.